Olá, eu sou a Vitória Navas e estou aqui mais uma vez no canal de mídia da Casa do Brasil para trazer informações para vocês sobre a parte legal. Continuando as perguntas que eu estou esclarecendo com relação à palestra que dei, quero falar agora um pouquinho dos filhos de europeus que nascem no Reino Unido. Então vamos lá, estou no Reino Unido, sou europeia e não completei ainda os 5 anos para tirar a residência permanente. Os meus filhos já nascidos, os meus filhos que vierem nascer aqui, nesses 5 anos, durante esses 5 anos, são nacionais do país que eu sou nacional. Então, se eu sou brasileira e italiana, os meus filhos vão ter direito ao passaporte brasileiro e italiano. Não são ingleses. Uma criança nascida na Inglaterra não é inglesa. Porém, se eu tirei a minha residência permanente, depois de 5 anos de exercendo os meus direitos aqui, conforme eu já expliquei antes, as crianças nascidas após a residência permanente são britânicos automaticamente e só precisam pedir o passaporte britânico. Não precisam fazer um pedido de cidadania, eles já são cidadãos. Se a criança já tiver nascido e eu tirar a minha residência permanente hoje, o meu filhinho tem 1 ano, por exemplo, a partir da minha residência permanente, eu posso pedir que aquela criança seja reconhecida como britânica. É um pedido, paga-se uma taxa e o Home Office vai aprovar ou negar. Já o outro caso, a criança já nasceu britânica, porque ela nasceu após a residência permanente de um dos pais, pelo menos. Isso também vale se o pai ou a mãe eram o familiar que não era europeu, mas tinha aquele visto de dependente, aquele visto de família, mas que tirou a cidadania, mas que tirou a residência permanente. Então, eu sou a brasileira, o meu marido ou a minha esposa são os cidadãos europeus e eu tirei a minha residência permanente. O nosso filhinho pode tirar a cidadania britânica se ele nasceu depois da minha residência permanente. Então, não precisa que eu seja europeia. Eu posso ser a brasileira que tirou a residência permanente. Aí você pede para a criança baseado naquele pai que já tem a residência permanente e não no outro. Espero que isso tenha ficado claro. Uma outra coisa importante que me perguntaram muitas vezes é a questão do passaporte britânico. Depois da residência permanente, 1 ano depois, pode-se pedir o passaporte britânico. É obrigado a tirar a residência permanente? É. Não era antes, mas agora é. Muita gente ainda me pergunta, porque os amigos dizem, mas eu tirei. Tirou no passado. O europeu podia fazer direto 6 anos e pedir o passaporte britânico. Hoje não pode. Tem que fazer primeiro a permanente. E só depois de 1 ano o passaporte britânico. E nos casos de pessoas que ficaram ilegais e tiraram um visto para se legalizar, não europeu, estou falando aí do familiar que estava ilegal, casou, por exemplo, com um europeu e aí pediu o primeiro visto e se legalizou. Esta pessoa não pode esperar somente 1 ano da residência permanente, porque também ano passado começou a valer uma regra que diz que para tirar a cidadania britânica você tem que ter bom caráter. Bom caráter era analisado somente nas questões criminais. Hoje isso mudou. Ficar ilegal também não é considerado ter um bom caráter pelas leis britânicas. Então eles te dão uma penalidade que é você ter que esperar 10 anos da sua legalização. Vou dar um exemplo. Eu estava aqui ilegal e em 2009 me casei. Meu primeiro visto foi quando? 2009, o ano que eu me casei e tirei o visto. Quando completaram 5 anos, em 2014, eu tirei a minha residência permanente aqui. Tudo resolvido. Em 2015, eu deixei passar. Devia ter feito a cidadania britânica, deixei passar, esqueci. Hoje, 2016, eu quero pedir minha cidadania britânica. Eu fiquei ilegal até 2009. Então, 2009 foi a primeira legalização que eu tive. Por que eu fiquei ilegal? Eu vou ter que esperar até 2019, 10 anos daquele primeiro visto que eu me legalizei para poder tirar a cidadania britânica.
Isso só vale para as pessoas que ficaram ilegais e tiraram o primeiro visto para se legalizar. Se você estava ilegal e teve uma cidadania por família, por sangue, a sua cidadania retroage a sua data de nascimento, porque é família e não tem esse problema. Se você tirou a cidadania pelo casamento, é naturalização, não retroage ao seu nascimento. A naturalização é dali para frente. Então, você continua tendo que cumprir a regra dos 10 anos. Espero que isso tenha ficado claro. A maioria das perguntas foram com relação a estes assuntos dos europeus e espero ter feito aqui um apanhado geral para dar as informações para vocês. Se vocês ainda têm dúvidas, venha na Casa do Brasil. É para isso que estamos aqui, para ajudá-los. E participe das nossas palestras. Estamos sempre realizando e é um prazer. Venha na Casa do Brasil para poder ser ajudado por quem trabalha com isso há muito tempo e tem competência para falar na área de imigração. Até a próxima!